Gravação iniciada. Vamos continuar com os itens não votados nos dias anteriores, começando pelo item 60 da pauta. Recorrente, Incomarte, Comércio e Molduras, interessado Fazenda, está com vista para o conselheiro Andrade, convertido em coletiva. O relator, que sou eu, votou por conhecer do recurso especial e não negar provimento. Está na pasta aí. Esse mês foram muitos processos. Mês que vem vai ser mais, presidente. Relatório. Traço recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte contra acordo 3401, proferido pela primeira turma ordinária da quarta Câmara. Com a seguinte emenda, aí transcrever a emenda. O contribuinte antes havia apresentado uma petição noticiando o fato de que, em caso idêntico, fora proferido acórdão 93030007-940 pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, e reconhecendo que o crédito presumido do IPI não tem natureza de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos, motivo pelo qual não se aplicam as disposições do artigo 59 da Lei 9.069. O seu recurso especial, 1. Reprisa o argumento de que, tendo o legislador restringido a aplicação do artigo 59 da Lei 9069 aos casos de incentivos e benefícios ligados à redução ou isenção tributária, não pode a autoridade fiscal inovar na aplicação do mencionado dispositivo ao crédito que possui natureza de incentivo creditício. 2. Interpretando o dispositivo legal em si, defende que mesmo as irregularidades apuradas pela fiscalização caracterizem, em tese, crime contra a ordem tributária. Sem condenação judicial, não há como fazer incidir tal artigo de lei. No exame de admissibilidade, restringiu-se a análise somente à necessidade de sentença penal condenatória para fins de aplicação dos artigos 59 da Lei 9.069. A GFN apresentou contra-razões, afirmando que o dispositivo legal refere-se à prática de atos que configurem crimes e não a condenação por crime contra a ordem tributária. Se houvesse a intenção de subordinar a perda dos incentivos ou benefícios fiscais aos casos em que houvesse condenação judicial, certamente a lei teria se referido a esse requisito especificamente, estabelecendo que a condenação por prática de crimes contra a ordem tributária importaria a perda dos incentivos ou benefícios, sendo que não restam dúvidas que deve ser aplicado com modo legal para glosar o crédito presumido do período dela, pois trata de incentivo fiscal à exportação, que não pode prosperar num ambiente maculado por atos criminosos. Voto. Preenchido todos os requisitos respeitados as formalidades, conheço o recurso. No mérito, estamos aqui diante de uma situação que eu diria bastante sui generis, pois se formos ater ao que foi dado segmento no exame de admissibilidade, em análise do processo de crédito presumido do IPI na exportação, 9363 a 10276, deu um dispositivo legal que essa mesma turma decidiu de forma unânime, com ressalva do Luiz-Conselheiro Jorge Romiro Freire, em julgamento recente, no acordo 9303-007-940, da relatoria também do Luiz-Conselheiro Demes, que não se aplica o crédito presumido de IPI em qualquer caso, pois não se trata de incentivo fiscal de isenção ou redução do imposto. Aí eu trago a emenda. O crédito presumido de IPI na exportação foi criado com o objetivo de desonerar as exportações dos tributos incidentes da cadeia produtiva, caso PIS/COFINS, ainda que de forma presumida, pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na qual incidem contribuições com menor ou maior valor de reflexo no custo, para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado ou, ao menos, buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou um incentivo fiscal? Uns dizem que o benefício e o incentivo fiscal são sinônimos. Outro da primeira Oi? Pedro, se o senhor quiser, agora eu estava tentando relembrar as vistas, etc. Se quiser, eu acho que eu já consigo fazer um resuminho do que você decidiu e das razões das vistas. A não ser que você queira continuar a leitura, fica tranquilo. Não, é melhor direto mesmo, porque eu já tinha lido ele na outra sessão. O crédito presumido é benefício, redução, isenção, e aí, se precisa ou não, tá negativo. É isso. Aí eu estou negando para aumentar o recurso do contribuinte. Perfeito. Eu estou lembrando para fazer voto vista. Então, não, eu nem cheguei a fazer voto vistas. Quando eu pedi vistas, é porque, não sei se todos perceberam, mas há uma mudança de entendimento aqui em relação ao que seria o crédito presumido de IPI. Né? Um entendimento que a gente já tinha votado no sentido de que não seria um benefício de isenção e redução. E agora, nesse voto aqui do Dr. Rodrigo, ele está entendendo que é um benefício de redução. Eu pedi vista para ver se eu concordava com isso, porque é realmente uma mudança de entendimento da turma. E eu li o voto, eu concordo com ele, eu acho que é um benefício de redução, sim. Concordo com o que foi escrito aí. E a matéria de fundo, né, que é a matéria principal, na verdade, né, de fundo, a matéria principal, que aí se exige que a aplicação, para a aplicação do artigo, até abrir a lei aqui, para a aplicação do artigo 59 da Lei 9.069 de 95, se precisa ter trânsito em julgado, né, de condenação penal. Né? Porque o que diz o artigo 59? A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária, bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos tal, acarretarão a pessoa jurídica infratora a perda, no ano calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Então, são duas coisas. O recurso do contribuinte, no caso aqui, ele entende que para que essa configuração de crime contra a lei tributária aqui depende de trânsito em julgado de condenação penal condenatória. Essa é a defesa do contribuinte. Mas para chegar lá, o doutor Rodrigo passou pela questão se o crédito presumido de IPI é um benefício de redução e isenção. Então, concluiu que é um benefício de redução e que não necessita de trânsito em julgado de condenação penal. Então, eu acompanho o relator, eu pedi vistas simplesmente só por causa dessa mudança de entendimento. Então, eu acompanho o relator nesse entendimento. Tatiana, doutora Tatiana. Foi bom. Foi boa vista o pedido de vista, né, o pedido de vista do doutor Andrada, e realmente eu fiquei na dúvida, não em relação à redução, ser um benefício, né, de redução, porque eu também estava indo por essa linha também, mas eu fiquei na dúvida se deveria haver o trânsito em julgado, né, e aí tem um acordo da doutora Maria Tereza, que foi julgado por unanimidade aí de votos, né, que ela, assim, tá bem interessante, eu confesso que eu não tinha lido, né, e ela falou o seguinte, que a interessada defende que para que determinada conduta seja caracterizada como crime, é necessário uma sentença definitiva proferida em processo penal, onde tenha sido assegurada ampla defesa ao contraditório. Além disso, nos casos em que a lei não preveja modalidade culposa, não basta que a conduta seja tipificada em lei como crime, para que, ipso fato, ocorra um crime, devendo estar presente o dolo, cuja apuração só é possível em processo judicial, não existindo no direito penal figura da responsabilidade objetiva. Sendo assim, não obstante o artigo 136 do CTN estabeleça a responsabilidade objetiva na hipótese de infrações tributárias, em se tratando de delito fiscal, pode-se dizer que este só se configura com a demonstração da conduta dolosa, o que só se comprova com o devido processo legal. E aí ela traz também que esse posicionamento foi também defendido pelo ilustre conselheiro Jorge Freire, no julgamento
do Acórdão 201-73880, que ela descreve, né, todos os excertos aqui, e depois ela cita os outros precedentes, né, do CAF, cita uns 6 acórdãos aqui. E aí, por fim, ela traz que o artigo 59 da Lei 9.069 de 95 não reza que a prática de atos configura em tese crimes contra a ordem tributária, acarretará a perda da isenção ou benefício. A norma se limita a apontar que a prática de atos que configurem crimes é que acarretará a perda do benefício, né? E aí cita também um outro acordo aqui do Rodrigo Miranda, né, ao caso. Eu vou pedir vênia, né, ao relator nesse sentido, mudando esse meu posicionamento, porque eu concordo com o que foi escrito aqui pela doutora Maria Tereza, né, nesse acordo, de que somente com trânsito julgado que você pode realmente carimbar que realmente houve crime, né? Antes do trânsito julgado, tem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, né? Ele até pode ser inocentado lá no final. Então, nesse caso, eu peço vênia para divergir do relator. Qual seria o acórdão da doutora Maria Tereza, por favor? Desculpa, estava falando sozinha aqui. É o acórdão 9303-01258, né? E aí é um acordo antigo que foi julgado pelos conselheiros Henrique, Judite, Gilson, Naira e o Barreto, né? E o Henrique, e um tal de Caio também, Cândido, eu não conheci. O Rodrigo deve ter conhecido, eu não conheci. Caio foi meu antecessor na presidência da segunda sessão. Ah, certo. Aí tem um tal de Leonardo. Depois subsecretário de Legislação. E a Suzy, assim, e o Gileno, um monte de gente aqui. A Nancy também. Aí o Rodrigo acho que deve ter conhecido também. Doutor Luiz. Presidente, o direito ele tem essa questão de definir conceitos em palavras, e palavras têm vagueza e ambiguidade. Da mesma forma que muito claramente foi colocado aqui pela doutora Tatiana que a lei não falou prática de crime em tese, a minha leitura foi diferente. A lei não falou condenação. Se tivesse falado condenação por crime, eu teria entendido. Você não disse, ela disse prática de ato que configure. É o ato em si. Aí eu fico pensando que uma interpretação diferente dessa implicaria você esperar todo um processo administrativo tributário, às vezes de outro tributo, porque o crime pode ter sido para imposto de renda, aí passa-se o tempo, vai para a justiça, discute-se a condenação. E aí, é claro, ou nós vamos criar uma hipótese de suspensão de decadência, coisa que não conheço previsão legal para isso, ou nós vamos ver decaído o lançamento relativo a esse benefício fiscal. Então, penso que o sistema se fecha com uma acusação conjunta. O crédito fica suspenso enquanto se discute isso na esfera administrativa, em se derrubando e se cancelando o lançamento daquele fato que configura em tese crime, caiu tudo. Em se mantendo, ele vai para o judiciário. E ele pode pedir no judiciário que suspenda, porque está sendo discutido alguma coisa. O que não dá é para a gente ficar à mercê de uma decadência. Então, feitas as considerações, peço vênia a divergência e acompanho o relator. Doutor Balcir. Eu voto com o relator, mas eu gostaria de deixar registrado que nós não estarmos em audiência pessoalmente impede aquelas discussões que eu estabelecia com o colega Rodrigo lá no ano de 2000 e
2015, 2016, quando era substituta da doutora Érica, porque gostei muito do seu voto, nessa releitura que eu fiz desse voto nesse dia. Eu gostaria de comentar em relação à questão do crédito presumido do IPI, a questão da competitividade no exterior e a questão também de atrair empresas para investir aqui no Brasil, no seu parágrafo. Mas, mais do que isso, doutor Rodrigo, é a questão de que é um tributo sobre o consumo. Não tem como a gente mandar o IPI junto para que o consumidor do país que importa esse produto pague, né? Então, era uma discussão que eu gostaria de fazer pessoalmente e que agora aqui online a gente não pode, né? Ou no intervalo e assim por diante. Mas eu voto com o relator. Excelente voto. Doutor Jorge. O presidente estava lendo o voto do doutor Denis, naquela ocasião que eu participei, porque eu já, desde então, não tinha a menor dúvida que o crédito presumido a gente pode dizer, genericamente, um beneplácito fiscal. E justamente o objetivo dele era não exportar tributos, corroborando com o que disse o doutor Valcier. Só que naquele voto dele, por que eu votei pelas conclusões, eu estava vendo aqui, que eles assim, foi realizada auditoria, conforme que passa a dizer, onde foram detectados indícios. Quer dizer, essa lei a gente tem que ela é quase draconiana. Aquele processo ao qual a doutora Tatiana fez menção, que a doutora Maria Tereza se referiu no voto meu, houve uma nota fiscal que tinha tido um problema, não me lembro do campo, que isso já deve fazer 15 anos ou mais, mas eu sei que foi uma calçadista aqui de Novo Hamburgo e o chefe da DJ foi reclamar da minha tese para a COSIT. Então eu me incomodei até com esse voto. Aquela hipótese era uma nota fiscal. E cancelaram todo ano da nota fiscal. E o contribuinte mostrou que era um problema de digitação, de sistema, enfim. Mas aí, realmente, eu fiz uma leitura, acho que até precipitada. A minha leitura foi essa, na época, há 15 anos atrás, de que precisava uma sentença transitada de julgado. Porque muitas vezes o que pode ter acontecido, 3, 4, o fiscal vai lá, levanta uma questão, tem um indício, tem uma nota fiscal, que vai e goza todo ano. Então, quer dizer, eu concordo com o seu voto, eu vou acompanhar o seu voto, mas acho que é ônus da fiscalização, de forma robusta, demonstrar o prejuízo, a fraude do incentivo. Claro que é óbvio que está sendo duplamente penalizado o Estado, a arrecadação, como um todo. Então, eu só queria fazer essa colocação, presidente. Eu vou acompanhar o seu voto. Acho que não tenho dúvida que o crédito presumido é incentivo fiscal. Não sei se incentivo, benefício, é um beneplácito fiscal, não tenho dúvida. Então, com essas observações que eu fiz, e tendo em vista a referência do meu nome no voto da doutora Maria Tereza, eu fiz me alonguei um pouco, presidente. E, enfim, acompanho seu voto. Doutora Érica. Eu estava até olhando esse voto também da Maria Tereza, eu concordo com a doutora Tatiana, né, tem que ter o trânsito, por mim tem que ter o trânsito em julgado, então eu acompanho a divergência. Vanessa. Presidente, eu acompanho a divergência aberta pela doutora Tatiana, e até eu estava verificando esse voto, porque no voto do senhor, o senhor cita a trecho da declaração de voto do Henrique, onde ele diz que, naquela ocasião, ele acompanhou pelas conclusões a relatora, que entendia que era necessária a condenação. A relatora, a doutora Maria Tereza, entendia que era necessária a condenação criminal para que se aplique o artigo 59. Ele diz que aplicaria o doutor Henrique, independente de haver ou não condenação penal do beneficiário. No entanto, o artigo 59 não se aplicaria ao crédito presumido de IPI por não ter natureza de benefícios ligados à redução ou isenção tributária. Foi essas conclusões, né, de quem acompanhou pelas conclusões. De qualquer forma, eu entendo que tem que ter a condenação também criminal, e eu acompanho a divergência. Então, foi recurso negado por meio do recurso por maioria de votos, conhecidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Próximo item, o item
foi 31, 32 foi retirado. 67. Encerramos. Não, encerramos aqui não, peraí. Tem 67. 67. Alguém poderia me dizer o que deu 66? Eu esqueci de anotar. Eu lembro que a gente jogou, mas eu esqueci. Não conheci. Por unanimidade. MCU. 67, doutor Luiz Eduardo. E 67, Bargante, a Link Transportes. Interessado Fazenda, relator Luiz Eduardo. Avisa quando a gente puder abrir, doutor Luiz. A palavra, relator. Deixa eu só lhe colocar na pasta, presidente, por favor. Estou copiando. Deu aquele mesmo problema. Deu. Só um minuto. Peço realmente desculpas, eu não sei o que aconteceu. 67, 0 KB. Deletei. Abri. Vou salvar lá com outro nome que aí ele funciona. Está salvando. Quase. Pronto, agora sim, podem abrir. Peço desculpa, presidente, pelo tempo. Foi a tecnologia. Serei breve. Trata-se aqui de um embargo. Vejam. A decisão embargada, que foi o acórdão da nossa turma 9303010499, por maioria de votos, não conheceu do recurso especial do sujeito passivo, porque entendeu tratar-se, no caso, de situações fáticas distintas. Eu explico o que foi discutido na época. No recorrido, foi peremptoriamente afirmado que as informações... Trata-se de informação de embarque, tem que ser feita em até 48 horas antes da chegada do navio. Que as informações foram prestadas a destempo, fora do prazo. E no paradigma estava afirmado que as informações foram prestadas a tempo e retificadas posteriormente. Então, olhando para as decisões, estavam descritas condutas diferentes, o que impediria a visão de uma divergência jurisprudencial. Pois bem, o sujeito passivo opôs embargos a essa decisão, alegando omissão. Diz que no recorrido, a acusação também decorreria de retificação de informações e que, no caso, apesar de termos visto o que foi dito na decisão recorrida, houve omissão com relação a informações de folhas 14 a 1045, desculpa, a 104, 14 a 104, que é o chamado extrato de conhecimento eletrônico, 105 a 137, que é a consulta de conhecimentos, 138 a 170, que é a consulta de extrato de escala, e 171 a 496, que é a consulta de extrato de manifesto. Todos esses documentos haviam sido juntados aos autos pelo próprio fiscal autuante, e que a falta de referência a esses documentos é uma omissão sanável pela via dos embargos. Bom, a presidência da Câmara Superior deu seguimento aos embargos, entendendo que, salvo erro de interpretação da informação, conhecimentos eletrônicos mercantes têm data de inclusão anterior àquela registrada na atracação da embarcação
e que a data de prestação de informação extemporânea refere-se à data de bloqueios por pedido de retificação pós-atracação. Passo ao voto. Conheço os embargos, entendo que seria necessário que nossa decisão, pelo menos, enfrentasse o conteúdo desses documentos que estavam nos autos. Referindo, se eles indicam retificação posterior de informação ou falta de informação. Veja, eu dei importância ao que estava na decisão recorrida e não ao que estava em documentos. Para análise de mérito, então, reanaliso o recurso especial considerando esse ponto. Pois bem, conheço do recurso especial, refaço aqui meu juízo de admissibilidade, meu juízo de conhecimento. À luz dos documentos citados, eu verifico que o que houve foi alteração posterior de informação, que na verdade é a mesma situação enfrentada nos paradigmas, e não uma mera falta de prestação de informação tempestiva. Portanto, aquela diferença fática que eu antes considerei existente, com base em afirmação peremptória da decisão recorrida, fica superada, até porque a decisão recorrida também foi embargada. No recorrido, a situação verificada entendeu ter havido ausência de prestação tempestiva de informação e que isso estaria em curso no Decreto-Lei 3766, de 66, artigo 107, inciso 4º, nos paradigmas em situação, agora vendo semelhante, entendeu-se que a alteração de informações a posteriori não implica a ausência de prestação tempestiva de informação e assim temos divergência. No mérito, eu verifico que, olhando para os documentos que foram juntados pela própria fiscalização, o que houve foi retificação de informação. É muito claro, se vocês olharem as páginas que eu citei, que não é uma leitura muito simples, são documentos cifrados de comércio exterior, mas a leitura atenta deles nos demonstra que o primeiro momento de prestação de informação é sempre anterior à atracação, anterior a 48 horas. Depois ele pediu para retificar uma coisa, pediu para retificar outra, e então o bloqueio é que é posterior. Entendo aplicável ao caso as normas constantes da Instrução Normativa RFB 1473 de 2014, que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações, tratada no artigo 45, parágrafo 1º, da Instrução 800 de 2007. Esse parágrafo, ele equiparava a alteração de informações à falta de prestação de informação tempestiva. E como era equiparado, eu acho que foi isso que causou a dificuldade de leitura das decisões anteriores no processo. Nesse sentido, adoto os fundamentos da Solução de Consulta Interna COSIT, número 2 de 2016, e por ausência de tipicidade do fato, voto por cancelar o lançamento. Concluindo, conheço e dou provimento aos embargos com efeitos infringentes para retificar o Acórdão 9303.010.449 para conhecer do recurso especial interposto pelo sujeito passivo e, no mérito, dar-lhe provimento. Presidente, é como eu voto, de maneira muito transparente e muito sincera. Eu errei. Estou aqui verificando o equívoco e sanando pelos embargos. Doutor Andrada. Muito bem. Capacidade de sim. Na hora que eu vi o tamanho do voto, acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Oi. Desculpa, excelente voto, doutor Luiz, como sempre, né? Não me recordava dessa solução de consulta, bem interessante, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Roxir. O relator. Doutor Jorge.
Com o relator, presidente. Doutora Érica, Com o relator, presidente. doutora Vanessa, Também acompanho o relator. também acompanho o relator. O resultado final ficou recurso conhecido e provido por unanimidade de votos. Posso falar, presidente? Posso falar? Por unanimidade de votos, Pode. conhecer e prover os embargos com efeitos infringentes para retificar o Acórdão 9303010449, para conhecer do recurso especial do sujeito passivo e, no mérito, dar-lhe provimento. Obrigado, Luiz. Resultado. Qual foi esse, Érica? Foi o 60 aí? Esse foi o 67. Agora nós vamos para o 72. É do conselheiro Andrada. Érica? 72. Ah, desculpa, 72, obrigada. 69 foi Tiago Pauta. 70 já foi. 71 já foi. 72, doutora Andrada. Recorrente Fazenda, Teixeira, representação comercial, papéis. Trata-se de um recurso interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acordo 340205-005-287, de maio de 2018. Transcrevi a emenda, né? Discussão aduaneira, né? Reposição fraudulenta da importação, penalidades, perdimentos, etc. Isso foi o assunto do acordo recorrido. A Fazenda alegou dissídio jurisprudencial quanto fundamento legal do prazo decadencial a ser aplicado, se é o artigo 139 do Decreto-Lei 3766 ou se é o artigo 173, inciso 1 do CPN. Responsabilidade dos sócios, a segunda matéria, responsabilidade dos sócios administradores no que tange ao erro de direito cometido pelo auto de infração ao imputar como fundamento legal o artigo 124, inciso 1 do CPN, não o artigo 95, né? Em vez de o autuante colocou a responsabilidade com base no artigo 124, inciso 1 do CPN, o recorrido entendeu que cancelou essa responsabilidade, porque entendeu ser aplicado ao caso o artigo 95, inciso 1 do Decreto-Lei 3766, por ser uma penalidade aduaneira. E a terceira matéria, a ausência de motivação específica por ter o auto de infração ter indicado 3 dispositivos distintos. Ou seja, de acordo com o acordo recorrido, o auto de infração teria indicado artigo como causa da responsabilidade, fundamento da responsabilidade, os artigos 124, inciso 1, artigo 128 e artigo 135, inciso 3, todos os CPN. Então, foram essas 3 matérias. O despacho de admissibilidade admitiu o recurso. Em contrarrazões, o contribuinte Teixeira aduziu que é necessário analisar os embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Alegou ainda a inadmissibilidade do recurso especial por não ter demonstrado divergência. No mérito, reitera a ocorrência da decadência para todas as importações realizadas até 4 de setembro de 2011 e que a responsabilidade imputada aos sócios carece de validade e legalidade, por erro na fundamentação legal e por falta de motivação específica por ter aplicado vários dispositivos. Então, passando ao voto, presidente. O recurso especial da Fazenda é tempestivo, devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos. Quanto à primeira matéria admitida, a questão da decadência, estou conhecendo o recurso, acho que está bem demonstrado e comprovado a divergência. Em relação aos 2 itens de responsabilização, eu passo a fazer a análise. Transcrevi eles aí novamente, né? Relembrando os fatos do acordo recorrido, houve lançamento da multa substitutiva do perdimento em razão de comprovação de interposição fraudulenta presumida na importação por falta de comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados nas operações. Na descrição dos fatos da auto de infração, assim foi fundamentada a responsabilidade dos sócios. Aí eu transcrevi um parágrafo do termo de verificação fiscal. Ele fala assim, olha,
Isto posto, resta claro que ambos os sócios solicitados são responsáveis pelas operações da Teixeira, sendo estes responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído pelo presente auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso 3 do CPN. Ou seja, ele foi bem direto. Embora tenha citado e transcrito os artigos 124, 128 e 135 do CPN, não resta qualquer dúvida que ele encaixou o caso em questão tão somente no artigo 135, 3 do CPN, por entender que os sócios agiram com infração à lei. Assim, no meu entender, e aqui vai uma crítica ao acordo recorrido, ele incorreu em erro ao afirmar expressamente e decidir que houve ausência específica de motivação para a acusação da responsabilidade tributária dos sócios. Porém, tal erro de premissa deveria ter sido objeto de embargo de declaração, situação que não ocorreu nos presentes autos. Resta, portanto, avaliar se a recorrente conseguiu apresentar acordos paradigmas suficientes para demonstrar divergência aos casos, na forma em que se apresentaram no acordo recorrido. Aí eu passo a análise do primeiro paradigma, 3201.003086. Ementa na parte que interessa, né? Aí eu transcrevi a ementa. Esta ementa não esclarece bem sobre qual matéria específica estava se analisando a responsabilidade tributária. Aí eu transcrevi o voto vencedor dessa matéria. Eu transcrevi o voto vencedor na íntegra. E aí chama a atenção que ele não está falando de multa, né, responsabilidade de multa, está falando com subtração do imposto de importação. E imposto de importação, a natureza do imposto de importação é tributária, né, e da multa seria aduaneira, vamos dizer assim. Então, eu transcrevi na íntegra, são só esses 3 parágrafos do voto. O voto vencido também não é revelador do exato contexto em que se apreciava a responsabilidade. Eu transcrevi aí também, não fala se a responsabilidade está sendo mantida em relação à multa aduaneira ou se estava sendo mantido somente em relação ao imposto de importação. Aí, em seguida, digo, justiça seja feita ao voto vencedor desse acordo paradigma que, antes de analisar a responsabilidade em si, fez um retrospecto dos fatos ocorridos. Porém, no específico, não resta clara sobre quais seriam os créditos em que recair a responsabilidade tributária para fins de verificar se as situações fáticas revelam divergência jurisprudencial quanto à aplicação ou não da responsabilidade que trata o artigo 95 do Decreto-Lei 3766. No relatório do referido acordo, constata-se que, em decorrência das apurações efetuadas, foram lançadas diferentes do próprio imposto de importação. Vejamos. Eu transcrevi um trecho do relatório do termo de verificação fiscal. Vê-se que foi lançado diferença de impostos, né? Acrescida de multa agravada de 150%, aplicação da pena de perdimento de mercadorias importadas, convertida em multa de 100% do valor aduaneiro. Da análise de todo o texto do acordo paradigma, não é possível, essa é a minha leitura, afirmar se a pessoa física foi responsabilizada pelo crédito tributário, imposto de importação e consectários legais e também pela multa substitutiva de perdimento. Destaque-se que na fundamentação dos votos não se enfrentou se aplicava o CTN ou se aplicava o Decreto-Lei 3766. Simplesmente confirmou a aplicação do artigo 124 do CTN. Portanto, entendo que este acordo paradigma não serve para comprovar a divergência sobre essa matéria e nem sobre a outra relativa à ausência de motivação da responsabilização. Não se constatou a ausência de motivação no paradigma e nem a acusação de responsabilidade tributária teria se mostrado genérica. O acordo paradigma 1101001226, esse paradigma cuida de lançamento de RPJ e reflexos. Portanto, não é lançamento de tributos ou multas aduaneiras. Portanto, não serve para comprovar a divergência da primeira matéria, em que se discute a possibilidade de aplicação do Decreto-Lei 3766. Assim, não conhecida a primeira matéria, aplicação ou não do CTN, resta prejudicada a discussão da segunda matéria. Por quê? Se for aplicável, então, o Decreto 3766 está cancelada a responsabilidade, né, porque ele foi aplicado com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. Mesmo assim, a título de argumentação, entendo que também não está comprovada a divergência em relação à possibilidade de fundamentação genérica para fins de responsabilidade solidária. No paradigma, entendeu-se que são aplicáveis os dois artigos do CTN, artigo 124 e 135.3,
No caso, porque estaria comprovado tanto o interesse comum quanto a prática de infração à lei, ou seja, não há acusação genérica e nem falta de motivação no paradigma. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso especial fazendário somente na parte que discute a aplicação do prazo decadencial para as multas aduaneiras. Quer votar o conhecimento, presidente? Eu voto o conhecimento parcial primeiro. Doutora Tatiana. Acompanhe o relator, presidente. Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Alcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Érica. Com o relator. Vanessa. Com o relator. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente do recurso, somente em relação à parte que discute a aplicação do prazo decadencial das multas aduaneiras. Aí, presidente, quanto ao mérito do prazo decadencial, eu estou repetindo um voto que a gente tem usado aqui, entendendo que é aplicável para fins de contagem de prazo decadencial para as penalidades aduaneiras, e no caso aqui a multa substitutiva do perdimento, o Decreto-Lei 3766, então eu estou nessa matéria negando o provimento ao recurso especial da Fazenda. Na parte conhecida, negando o provimento, doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Alcir. Com o relator. Doutor Jorge. Olha, presidente, eu não vou continuar a discussão, mas na sessão passada eu levantei um voto meu a respeito da decadência nas hipóteses de haver fraude. Acho que está comprovada a fraude, né, doutor Andrade? Que se aplicaria o artigo 173, 1. Como? É comprovada a fraude. Certo. Então, presidente, eu continuo com essa dúvida, estou ponderando, eu acho que tem essa doutrina do direito tributário, estanque do direito aduaneiro, só que a penalidade material, do ponto de vista material, a gente pode dizer que ela está no Decreto-Lei 3766, que seria direito aduaneiro, mas no momento que ela se constitui, ela passa a ser obrigação tributária. Nós temos o artigo 113, que é bem claro. Não vou aqui ler, que todo mundo sabe. Então, não vou entrar nessa seara, mas apenas vou divergir do doutor André com o seguinte fundamento. Comprovada a fraude, o prazo, o termo inicial vai para o artigo 173, 1 de setembro. Data máxima vênia. Eu estou continuando construindo essa questão, presidente. Existe essa discussão, doutor Rosaldo, um craque, um doutor na matéria do direito aduaneiro, tem essa tese, mas a verdade irrefutável é que essas penalidades, do ponto de vista material, elas sejam embasadas no direito aduaneiro, no nosso caso, no artigo 3766, regulamentado pelo RA, elas, uma vez constituídas, elas se tornam obrigação tributária principal. Então, eu continuo com essa dúvida, estou formando meu juízo, e com essas considerações, data vênia, divirjo, doutor Andrade. Érica. Acompanhe o relator, presidente. Vanessa. Acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Na parte conhecida, negou-se provimento por maioria de votos, conhecido conselheiro Jorge. Item 7.3. Item 73, doutor, já foi. Item 7.4, 7.4, já foi. 7.5, retirado de pauta pedido da PGFN. 7.6 já foi. 7.7 já foi. 7.8 foi retirado de pauta. 7.9. 7.9 já foi, o Citibank. Não, vai já tirar por valor maior, 48 milhões. 80. 80 agora, presidente. 80 agora, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado Howard Serviços. Já está na pasta,
Se não me engano, foi esse que eu tive que salvar com outro nome, mas acho que dá para identificar. Então, aqui é um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma de acórdão que deu provimento ao recurso voluntário, que eu transcrevo a ementa. Não resignada com o acórdão, a Fazenda interpõe recurso especial, então alegando divergência com relação à incidência da multa moratória na valoração dos débitos a compensar nos casos em que a unidade de origem reconheceu o direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Para comprovar o dissenso, relacionou com paradigmas os acórdãos 9303006011 e 1302001237. Foi dado seguimento ao recurso especial, devidamente intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, postulando preliminarmente o não conhecimento e no mérito a negativa de provimento. Se discute aqui, então, em resumo, é se a compensação equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea e para afastar a multa de mora, né? Com relação à admissibilidade, eu entendo que deve ser conhecido o recurso da Fazenda, entende-se que, de acordo com o despacho, né, proferido, o acórdão paradigma indicado também trata da possibilidade ou não de ser a compensação equiparada a pagamento, então, restando configurada a divergência. No mérito, então, discute-se quanto à aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea nas hipóteses em que ocorre a extinção do débito tributário por meio de compensação, por se entender como forma de extinção do crédito equiparado ao pagamento, afastando-se a incidência da multa moratória. A compensação equivale ao pagamento para fins de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea e não exigência da multa de mora. Os fundamentos que embasam o entendimento da corrente pela possibilidade de aplicação da denúncia espontânea quando houver extinção do crédito tributário por compensação foram bem explicitados no voto preferido pela conselheira Tatiana naquela ocasião, vencido, consubstanciado no acórdão 9303011049, de 9 de dezembro de 2020, que abaixo, então, eu reproduzo. Até esse voto, presidente, foi um voto que eu fiquei designada para fazer voto vencedor na sessão passada, né? Não lembro quem é que foi o relator agora. Vocês querem que eu leia todo o voto ou se posso fazer um... Não precisa. A gente já sabe até o resultado, doutora Vanessa. Então, nesses termos, sendo ocorrida a compensação via declaração de compensação, considera-se como equivalente a pagamento, devendo ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de transmissão de DECOMP e DECEMPO, mas antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos autos. Então, eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda. Essa é uma multa moratória que foi lavrada hoje para a ação dela, né? Isso. Não. Se ela foi lavrada, houve pedido de restituição. Isso é fundamental para decidir. Pelo relatório. Por isso que eu perguntei aqui. Fundamental mesmo. Início do voto. Eu queria compensar a multa de mora dos débitos. Isso, mas eu entendo. Deixa eu só confirmar, porque eu tinha para mim que esse processo era um auto de infração decorrente dessas verificações de compensação. Só vou confirmar aqui. De qualquer maneira, vamos votando. Doutor Andrada? Desligado o microfone. Desculpa, abro a divergência e dou provimento ao recurso especial da Fazenda, que é no sentido de que a compensação não se equivale a pagamento. Esse processo é uma DECOMP, né? Tem uma DECOMP. Doutora Tatiana? Eu acabei de olhar no e-processo. Acabei de abrir. Sim, é uma DECOMP. Então, eu vou pedir até desculpa à doutora Vanessa, porque acho que tem 2 votos que ela escreveu sem querer meu nome errado, o Mijama. Eu sei que meu nome é, assim, ele é muito difícil, o último nome, né, Mijama. Inclusive, eu já sofri muito bullying, viu, doutora Vanessa, por causa do Mijama, que a Tatiana gosta de usar pijama, ou faxina na cama, sabe, essas coisas que é horrível. Eu vou corrigir, doutora Vanessa. Mas, né, é MIGI, YMA, mas eu acompanho a doutora Vanessa. Doutor Luiz? Acompanho a divergência, não tem esse problema, porque Santos
É muito fácil. Completa divergência. Doutor Alcir, É que a doutora Vanessa se solidarizou com o seu bullying, Tatiana, em relação às mentes brilhantes aqui da turma. Doutor Valdir, é verdade. Valdir, mentes brilhantes. Voto com a relatora. Obrigado, senhor presidente. doutor Jorge, Com a divergência, presidente. doutora Érica, Com a relatora. voto com a divergência. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Voto vencedor, doutor Andrada. Item 81. Recorrente Fazenda, interessado rede de rádio e televisão do N. Do Norte, deve ser. Depois é só colocar vencidos, né? Tatiana, Érica, Vanessa e você, desculpa. Em 81. Já estou achando os outros processos todos. Aqui a gente vai tratar somente o item 81, recorrente Fazenda, interessado rede de rádio e televisão do Norte Limitada. A gente vai tratar somente de intimação via postal, da validade. Então, eu vou direto para o voto. Preenchido todos os requisitos respeitados as formalidades regimentais, conheço o recurso especial. No mérito do assunto está pacificado. Súmula 9 do CARP. É válida a da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que não seja representante legal do destinatário. Caso antigo. Como já visto, quem assinou o aviso de recebimento, segundo o contribuinte, foi um funcionário demitido, que inclusive litigou contra a empresa no judiciário, portanto não autorizado a receber a correspondência, que foi encontrada mais de um mês depois, em cima de uma mesa de recepção, por um gerente da empresa. Agora, analisando a situação, em primeiro lugar, quem levaria o ex-funcionário somente foi a empresa receber o valor decorrente de um acordo trabalhista, receber uma correspondência. E ninguém viu isso, nem a correspondência em cima de uma mesa da recepção por mais de um mês. De toda forma, mesmo que tudo tenha ocorrido da forma legal, a súmula não comporta exceções. Ela não perderia a razão de ser. A situação assim não tem que necessariamente se enquadrar nos precedentes dela. Aviso exposto, voto por dar provimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutor Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Alcir. É com o relator. Doutor Jorge. Essa é a leitura que eu fiz do seu outro voto, presidente. Proponho, senhor. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanha o relator. Desculpa, tem retorno? Alguma coisa? Não, né? Não. Não. Tá. Tá. Por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Próximo 82 da pauta. Agora recorrente de 2011.